atrás, eu passei por 3 experiências com 3 pessoas diferentes, em 3 lugares diferentes, mas não foi uma experiência muito boa, né? No sentido que eu não vou falar onde nem quem foi, né? Porque meu objetivo aqui não é expor ninguém, não é mandar indireta pra ninguém. E a vantagem de eu não ter quase nenhum seguidor é que eu sei que dificilmente a pessoa vai ouvir essas palavras aqui, então não vai ter problema, né? Acredito eu. Mas assim, foram 3 tipos de injustiça, ao meu ver, né? Que eu sofri, né? Digamos, acabei sofrendo 3 tipos de injustiça. E engraçado que foi assim, começou em um lugar, depois houve um segundo lugar, uma segunda pessoa, e depois houve um terceiro lugar com uma terceira pessoa. E quando essas coisas, essas experiências, né, como foram muito seguidas uma da outra, eu me peguei pensando nos 3 assuntos, né? E assim, num primeiro momento, vieram me cobrar algo que eu não fiz, né? Não tinha sido eu, mas falaram com uma energia tão de cobrança, sabe? De julgando. E eu sou um pouco assim meio sem reação, né? Quando a pessoa chega meio que botando o dedo na minha cara, não literalmente, mas com palavras, né? Eu fico meio sem reação, porque tô sendo acusado de algo que eu não fiz, né? E outra porque eu não sei, eu tenho a mania de primeiro interiorizar as coisas, né? Eu não tenho uma reação imediata muitas vezes, né? É claro que eu não sou um vegetal, né? Mas em alguns momentos eu reajo assim, né? Mas tô falando no geral, eu não tenho reação. E isso aconteceu 3 vezes e foi em 3 dias seguidos. Foi uma coisa muito estranha, assim. Mas foi 3 dias seguidos, em 3 lugares diferentes e 3 pessoas diferentes. Então eu queria aproveitar, né, para refletir um pouco. E no segundo lugar, com essa segunda pessoa, foi onde eu, assim, ali onde mais repercutiu, porque assim, a pessoa chamou a minha atenção, só que foi na frente de várias pessoas, né? E novamente não foi justo o que ela falou, porque me cobrou novamente uma coisa que
tipo, ela falou, eu já falei pra você que não sei o que, sendo que ela não falou, né? Depois me cobrou coisas que, na verdade, da minha parte, houve sempre como que eu vou dizer, um esforço para fazer, né? Houve sempre um esforço para ter uma aproximação, né, com essa pessoa, porque era necessário, né? E sempre meio que foi cortado, né? Houve esse esforço daqui, né, da minha parte, mas sempre foi uma coisa assim, a pessoa me cortava, né, simplesmente. Eu queria falar algo, ela não deixava, tipo assim, né? E pra você se aproximar de alguém, você precisa conversar com a pessoa, né? E muitas vezes conversar sobre coisas que aparentemente não tem necessidade naquele momento, para aquele contexto que você, da sua relação com aquela pessoa. Porém, tem momentos que você quer se abrir com a pessoa, né? E contar alguma coisa, né? E às vezes pede ajuda da pessoa, né? E simplesmente foi negado, né? Então a pessoa, ela até esqueceu isso, acho, depois de anos, ela pegou e cobrou que eu não tenho essa proximidade com ela. Só que o problema é que ela me cobrou e chamou minha atenção na frente de várias pessoas, né? E assim, como eu falei, eu não tive reação nenhuma também nesse momento. E assim, só que uma das pessoas que estavam ouvindo, ela comprou a minha dor, digamos assim, né? E começou um debate ali, começou uma conversa ali com essa pessoa que estava me chamando a atenção, né? Dizendo que você não pode falar assim, né, com ele, etc. E assim, algumas pessoas que estavam ali, eu vi que parece que sentiram algum pesar, assim, por eu estar ouvindo aquelas coisas, né? E depois, essa pessoa, eu fui ver, ela postou que ela me falou assim que eu sou muito frio, né? Que não tenho essa proximidade com ela, né? Novamente. Aí eu fiquei pensando, puxa vida, né? Eu já tentei essa proximidade e fui cortado várias vezes. E agora vem me cobrar algo que eu sempre tentei, entende? E assim, uma coisa qual é o ponto desse vídeo que eu queria compartilhar com vocês? O ponto é que realmente eu não guardo rancor, entende? Eu tô comentando isso, eu não posso falar mais aberto porque eu não quero expor ninguém, né? Mas assim, no serviço depois, no outro dia também, vieram me cobrar um negócio que, tipo, o cara mandou fazer um negócio, aí eu fui fazer
Aí por força da situação eu não consegui terminar a tempo, né? E depois foi me cobrado isso, né? Por que eu demorei tanto, né? Mas não foi minha culpa, né? Às vezes você não tem controle sobre todas as situações. Então não foi minha culpa, né? Aquilo que estava sobre o meu controle, eu controlei bem, calculei bem o tempo, porém aconteceu um imprevisto e não deu tempo daí. Aí foi me cobrado também, né? Mas o que ficou mesmo foi essa segunda pessoa que eu tava falando agora, né? Que me expôs na frente de todo mundo, né? E assim, o meu sentimento naquele momento foi, por que tá falando, não foi porque, não foi assim, por que tá falando na frente de todo mundo, nossa que vergonha, não foi isso. Mas eu pensei assim, nossa, por que não me falou no privado, né? Porque assim ninguém ia se doer em volta, né? É uma coisa que eu odeio, eu acho assim um pouco que talvez eu acho não, com certeza essa cultura, é um pouco a cultura do Japão, né? Que eu tô aqui desde os 13 anos de idade, né? Então desde muito cedo tô aqui. Então eu peguei muito esse negócio da harmonia, né? De você evitar conflitos, né? Digamos assim. Então eu fiquei pensando, nossa, eu podia ter falado pra mim no privado, assim só eu ouvia e as pessoas não iam ficar se doendo em volta, né? Porque isso, de uma forma ou de outra, cria um ambiente hostil, um ambiente de divisão, digamos assim, né? Então o meu pesar foi por causa disso, entende? Só que eu notei que muitas pessoas queriam que eu falasse contra a pessoa, né? Tipo, contra-argumentasse ali na hora, né? Ah, você é muito calminho, não sei o quê. E o que é exatamente o ponto que eu quero, assim, partilhar com vocês? É que eu não sei se vocês são assim, né? Que nem eu. Não sei se tem alguém mais assim, mas em minha volta, eu não vejo pessoas dessa forma, né? De forma nenhuma eu quero dizer que eu sou santo, tá? Eu sou um pecador dos mais bravos que vocês podem conhecer, né? Eu acho que se eu morrer agora e alguém tiver a impressão que eu sou santo e forem perguntar para os padres, será que ele era santo? O padre vai falar, com certeza não. Os pecados que ele sempre confessava são coisas que um santo nunca cairia, né? E nunca permaneceria da mesma forma que eu. Então, de forma alguma eu quero dizer que eu sou santo. Porém, tem eu tenho uma coisa assim que é assim, um pensamento, né? Eu não me importo realmente, assim, se for uma coisa, é claro que tem níveis, né? Tem proporções e proporções, né? Mas no geral eu não guardo rancor, né? Eu às vezes fico com raiva, tudo, mas como eu sou muito acostumado a meditar muito, eu meio que consigo resolver as coisas interiormente, entendeu? Muitas vezes eu já debati com a pessoa em pensamento. Quantas vezes eu fiz isso? Argumentando sobre aquele ponto que me incomodou, né? Mas todas as vezes que eu mentalizo essa conversa, acaba que
eu chego na conclusão que é inútil, é uma coisa contraproducente. Não vai fazer bem para ninguém, nem para mim, nem para a pessoa que estiver ouvindo. Então, como eu tenho isso, né? Muitas vezes eu debato com a pessoa em pensamento e eu mostro o meu ponto, no qual eu acho que eu tenho razão. Eu vejo que mesmo que eu tenha razão, o clima que vai ficar depois é muito tenso, né? Porque você imagina, digamos que é um superior seu, né? Digamos que é um superior seu, ele falou uma coisa injusta para você. E se você não tem a intenção de sair daquele lugar, daquela posição, que essa pessoa é teu superior, veja que mesmo que você tenha razão e você contra-argumente e você demonstra que a pessoa está errada, dificilmente a pessoa vai ter a maturidade de continuar uma relação saudável com você depois desse episódio, entendeu? Então, muitas vezes eu fiz isso, né? Eu simplesmente me calei, né? E deixei as coisas como estavam. E eu acho que nenhuma vez eu me arrependi de ter feito isso, porque depois eu tive que falar com a pessoa, né? Eu precisei da pessoa e a pessoa precisou de mim também às vezes. Então, assim, foi melhor assim, né? Mas uma coisa que eu não sei, eu acho assim que é uma coisa muito boa, que se servir para você, fizer sentido o que eu tô falando, eu gostaria muito que você aplicasse também. É o seguinte: no meu caso, né, eu não guardei rancor tudo, não falei nada. Por quê? Um pouco é você tem que perder a expectativa, perder as expectativas com as pessoas, né? Mas aqui tem meio que uma armadilha, né? Você não pode fazer isso de uma forma que você feche o seu coração. Você tem que perder as expectativas simplesmente porque você tem que reconhecer que as pessoas são falhas e você vai sofrer com as falhas das pessoas, mas ao mesmo tempo lembrar que você também é falho e você não vê muitas coisas, muitas dessas falhas você não enxerga, porém você faz as pessoas sofrerem por essas falhas, entende? É uma via de mão dupla. As pessoas te fazem sofrer, é verdade, mas você também faz as pessoas sofrer. O problema é que nós, de uma maneira geral, nós elegemos certos tipos de falhas ou pecados, se você quiser chamar, e falamos assim: esse tipo de pecado é intolerável. E por uma bela coincidência, são exatamente aqueles pecados que você não comete, né? Que você mais cuida, que você tem consciência. Porém, as pessoas em nossa volta, cada um tem a sua vida, cada um tem a sua experiência, cada um tem o seu aprendizado, e isso forma a consciência delas, o pensamento delas, né?
Então, com certeza ela vai ter uma outra consciência. Não estou falando aqui de uma consciência melhor ou pior. Estou falando que é uma outra consciência. Ela vai estar ligada em outras coisas. Ela vai ser intolerante com outros tipos de falhas. Até porque muitas falhas, né, não vão ser consideradas falhas por algumas pessoas. Então, tipo, que é meio que invisível, né? A pessoa não enxerga, né? E você entender isso é muito libertador. No meu caso, né, não sei se isso serve para alguém, mas para mim serve. Você entender que você faz as pessoas sofrerem também, se lembrar disso, antes de querer revidar algo que, mesmo que você tenha razão, mesmo que você sofreu uma injustiça. É claro que eu estou falando aqui de situações do dia a dia, né? Não estou falando de um crime, né? Deram um tiro em você, você vai ter que ficar quieto agora. Não é isso. Tem as suas proporções, né? Mas no geral, né, no convívio com as pessoas, nós sofremos vários tipos de injustiça, né? Esses momentos que são mais assim normais, né, que eu quero dizer, é muito libertador você se lembrar que a pessoa está falhando com você, mas você está falhando com outras pessoas também, e quem sabe com essa pessoa que você está discutindo ali, muitas vezes você falhou com ela, você falhou com ela também, e nem por isso ela virou as costas para você, né? E esse é um ponto assim que eu acho que serve muito para mim, e peço a Deus que sirva para você também, que é pensar assim: nós temos que esperar das pessoas o melhor, sim, porém quando as pessoas falham conosco, vamos entender que as pessoas são falhas, né? Todo mundo sabe, fala assim: ninguém é perfeito. Todo mundo fala isso. E todo mundo aceita isso. Todo mundo aceita que eu mesmo, né? Aceita que você mesmo não é perfeito. Porém, quando chega o momento de você levar até o último momento essas consequências, as consequências de não ser perfeito, ou seja, nós precisamos suportar uns aos outros, né? Como diz São Paulo na carta aos Colossenses: suportai-vos uns aos outros, né? Ele não diria para você suportar se nós não fôssemos falhos, né? Se não tivesse nada que suportar. Todos nós temos que suportar um ao outro, e as pessoas precisam suportar a nós também, as nossas falhas, né? E ao meu ver, né, a melhor forma de a gente lidar com isso é reconhecendo essa falha. Nós já reconhecemos intelectualmente essa falha, né? Todo mundo, como eu disse, todo mundo sabe que não é perfeito, e todo mundo concorda com isso. Todo mundo concorda com isso. Porém, quando chega o momento de você pagar o preço de você não ser perfeito, nem a pessoa ser perfeita, ninguém quer pagar esse preço, né? Ninguém quer ficar quieto, todo mundo quer revidar, todo mundo quer dar o troco, todo mundo quer brigar, quer divisão, quer justiça a todo qualquer custo. E isso nem sempre é o melhor. Às vezes o melhor é você reconhecer a falha humana e buscar um crescimento pessoal. Busque o seu crescimento pessoal, independente do trato com as pessoas, né?
uma palavra da Madre Teresa de Calcutá, né? Hoje é a Santa Teresa de Calcutá, que eu levo para a vida, né? Assim, é uma palavra um pouco comprida, né? Mas ela diz várias situações da vida, né? Às vezes você vai ser bom com a pessoa não vai dar valor, mas mesmo assim, faça o bem, né? E etc, etc. Ela vai citando várias situações, né? Só que o final é a lição que eu levo para minha vida. Ela diz assim, ela fala, né, sobre essa, você tentar buscar o bem, tentar dar o bem e muitas vezes receber o mal em troca, né? Mas daí ela fala no final assim, perceba que nunca foi nada entre você e os outros. É tudo entre você e Deus. Então, o problema que nós achamos que temos com as pessoas, se você, com essa chave, entender, você entende que o problema que você tem com as pessoas é um problema que você tem, na verdade, com Deus. Você tem problema com Deus. E é por isso que o trato com as pessoas não vai bem. Entende? Você não vai bem, não sabe lidar bem com as pessoas, porque você não tem uma relação profunda com Deus. E entender isso ajuda muito, ao meu ver, né? Eu não sei vocês, mas não espere que as pessoas vão agir sempre agradando você. E assim, uma armadilha que eu queria dizer é o seguinte: você não pode fazer isso como que se fechando, entendeu? Não espero nada de ninguém mesmo, eles que se lasquem, né? Tipo assim não, né? Assim não vai valer. Assim não vai valer. Você tem que fazer isso, que nem eu faço isso, né? Eu tento fazer isso. Só que eu gosto das pessoas, entende? Eu continuo gostando das pessoas, eu continuo gostando de fazer amizades, eu continuo gostando de conversar. Inclusive essas pessoas que tem algum tipo de desavença comigo, é tipo assim, ou eu continuo com elas ou não. Só que eu prefiro pagar esse preço, né? Digamos assim, de você não querer criar conflito e buscar esse crescimento pessoal, do que cortar os laços com essas pessoas, né? Isso me doeria muito mais. E tipo, esse é o pior exemplo que eu acho que uma pessoa pode dar. Ela ter um problema com outra pessoa e cortar os laços. Novamente, cada um sabe da sua vida, e aqui nós temos que levar em conta também o senso das proporções, é claro, né? Não estou dizendo que você vai, como eu falei, como eu dei exemplo, não estou dizendo que você vai levar um tiro de uma pessoa e vai ter que continuar tudo igual, não é isso. Algo vai ter que mudar nesse caso, né? Você vai ter que se afastar, né? Se a pessoa te deu um tiro, né? Estou dando um exemplo extremo para ficar fácil de entender. Mas no convívio geral da vida, vale muito mais a pena você passar por cima do seu orgulho ferido muitas vezes, né? Buscar um crescimento pessoal, buscar uma intimidade com Deus e fazer aquela relação com aquela pessoa difícil, que você acha que é difícil,
fazer essa relação crescer também de alguma forma. Porque se você conseguir crescer pessoalmente no seu convívio com Deus, com certeza isso não vai parar em você. Por quê? Porque se você crescer, vai ser graça de Deus, né? E se você conseguir aceitar essa graça, conseguir colocar em prática essa graça, você vai perceber que essa graça ela vai transbordar para as pessoas em sua volta. E aí que está a chave. Você é caminho da graça ou você é uma barreira onde a graça toca, mas nunca atravessa, né? Então é lógico, como eu disse, não sou nenhum santo, mas esse pensamento me ajuda muito a resolver meus conflitos internos, né? Que acabam correndo com o trato com as pessoas, né? Então, se isso serviu para você, espero que Deus te abençoe e te conceda a graça de crescer sempre. Até o final da vida nós temos como crescer. E se você está vivo, né, agradeça, porque o Deus da misericórdia, Ele nunca tira os olhos de você. Então, até a próxima e fique com Deus.